Olá, meus amores, olá, minhas amoras, estamos mais uma vez aqui juntinhos, longe, mas juntos, separados, mas conectados. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente continua o nosso conteúdo de sociologia, tá? Então vocês vão ver que a gente vai continuar, que a gente vai dar um passão agora. Hoje eu começo a falar sobre os sociólogos. Hoje a gente vai ter já uma noção de como que a sociedade, como o estudo da sociedade vai se tornar uma ciência, como ela se torna sociologia. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje da tia Marina, tá bom? Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo correndo no melhor possível, tá? Estamos trancadinhos em casa, estamos quietinhos, mas é para um bem maior, é para um bem coletivo da sociedade, tá? Qualquer dúvida, não deixem de perguntar, manda no WhatsApp, tá, gente? Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Talvez eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Então hoje a gente começa a ver como que o estudo da sociedade, como essa sociedade foi se organizando, até alguém, tá? Alguém não, tá? Algumas pessoas pararem e falar, nossa, acho que a gente precisa começar a estudar essa sociedade, tá? Ela é muito interessante, ela tem muita coisa, e se a gente estudar, a gente entende ela melhor. Então é assim que surge a sociologia. Vamos lá, então? Hoje a gente começa a estudar como surgiu a sociologia. Então a gente vê como a sociedade, que é algo que sempre existiu, desde lá dos primórdios das cavernas, a gente sempre viveu em sociedade, se tornou o quê? Se tornou ciência, tá bom? Então vamos lá. Como que essa sociedade torna-se ciência? A sociedade e as relações sociais entre os indivíduos, ela começa a ser observada e ela começa a se tornar ciência a partir de algumas revoluções, de algumas mudanças que ocorrem no século XVIII lá na Europa, tá? Então, a partir desse século XVIII, a partir dessas mudanças, alguns pensadores começam a se debruçar, começam a olhar com mais atenção sobre sobre a sociedade e sobre as relações sociais e começa a formular uma espécie de pseudociência, um início de uma ciência, tá? Para fazer ciência, a gente precisa de métodos, tá? A gente precisa de pesquisa, essa pesquisa todas tem métodos, metodologias, e eles vão criando aos poucos essas metodologias. E, finalmente, a gente tem o nascimento da sociologia. Bom, aí vocês me perguntam, beleza, Marina, nasceu sociologia lá, mas por que que precisou nascer essa sociologia? Por que que a gente precisou estudar a sociedade? Por quê? Porque a gente estava passando por transformações muito profundas, transformações que estavam revolucionando todos os âmbitos, e a gente precisava entender como essas transformações, essas revoluções iriam afetar nós como indivíduos, a sociedade como coletivo, a economia, a política, a cultura, as relações sociais, as estratificações, as instituições que a gente já viu aqui. Então, era preciso estudar essas revoluções. Era preciso estudar essas mudanças, porque quando a gente estuda, a gente passa a compreender. Então é exatamente por isso que surge a ciência sociológica, a sociologia, por causa dessas intensas transformações que estavam ocorrendo no mundo, e essas transformações deram o pontapé inicial para esse campo maravilhoso, modéstia à parte, que é a sociologia. Tá? Então, o que essa sociologia inicial vai estudar? Ela vai estudar a relação entre os indivíduos, ok? Então, essas revoluções foram tão fortes que elas mudaram a forma de nós nos relacionarmos. A gente está passando por uma grande revolução. Agora vocês estão fazendo parte da história da sociedade, na história do mundo. Nós estamos nos modificando, modificando nossas relações e modificando a forma como a gente vê o mundo, a sociedade, a economia, a política, a cultura,
ok? Então essas grandes revoluções são extremamente importantes, extremamente férteis para a sociologia. Tudo bem? Vamos continuar? Então tá bom. Então, que grande revolução é essa, Marina? Nossa, mudou tanta coisa? Mudou. A gente saiu do feudalismo e a gente entrou no Renascimento, na Idade Moderna. Isso é extremamente importante para nós que estudamos história, sociologia, geografia política, literatura. É uma transição, é uma troca muito forte e essa troca vai influenciar profundamente todos os aspectos do mundo, tá? Então, com esse renascimento, a gente vê o fim de muitas práticas, o fim de muitos comportamentos e o início de novos comportamentos, o início de novas culturas e novas práticas. Então, o renascimento, ele coloca fim no quê? Primeiro, no sistema feudal. O sistema feudal acabou. A gente não vive mais em feudo, agora a gente se organiza em cidades, em burgos, ok? As nossas relações econômicas e comerciais não é mais na base da troca, na base do eu trabalho para você me proteger, não, agora a gente começa a monetarizar a economia, a gente começa a dar valor diferente para produtos diferentes, a gente começa a ver a questão de demanda e de oferta. Além disso, a gente para com o pensamento rural. Morreu o pensamento rural, Marina? Não, mas ele decai, ele cai. Se a gente sai do pensamento rural, a gente entra no quê? No pensamento urbano. Então, é preciso estudar como essa nova forma de organização arquitetônica e urbana altera profundamente nós, indivíduos. Nós, bauruenses, nós vivemos, nos relacionamos entre nós e com a cidade de uma maneira totalmente diferente de quem mora em São Paulo, ou de quem mora em Nova York, ou de quem mora em Berlim. Por quê? Porque o pensamento urbano, ele se altera dependendo de onde você está. Que mais que decai? O pensamento cristão católico. Ok? A Idade Moderna, ela é marcada por muitas revoluções religiosas, principalmente as reformas protestantes, liderada por Lutero e depois por Calvino e por outras pessoas, e começa a colocar em xeque, começa a colocar contra a parede um pensamento que por muito tempo foi considerado o verdadeiro, que é o pensamento cristão católico. Então, com o surgimento de novas religiões, com o surgimento de novas filosofias e com o surgimento de pessoas que não acreditavam em nada disso, esse pensamento começou a ser debatido. Esse pensamento começou a ser, mas será que isso é verdade? Por que isso é verdade? Por que eu tenho que acreditar nisso? Então começou a ser questionado. Todas essas mudanças vão mudar a mentalidade do indivíduo, a nossa forma de pensar muda e a nossa forma de se organizar muda. Então, quando a gente fala renascimento, quando a gente fala início da Idade Moderna, é muito mais importante e é um movimento muito grande do que apenas sair de um feudo e ir para uma cidade. Sair de um feudo e ir para uma cidade transforma o mundo de uma maneira que ele nunca havia sido transformado até aquele momento, ok? E é tão forte, mas tão forte que até hoje a gente vive uma espécie de uma continuação desses movimentos. Tudo bem até aqui? Tá claro? Então vamos continuar. Então, o que esse renascimento vai exaltar que vai ser importante para nós dentro da sociologia? A razão. Se a gente se aproxima da razão, a gente se afasta da fé.
Lembra que eu falei do pensamento cristão católico? A gente se afasta, a gente começa a não pensar sob os olhos da igreja. A gente começa a pensar através dos olhos, através do olhar da ciência. Começa a ser feita a ciência. A ciência começa a se chocar com a fé. Além da razão, o que esses pensadores renascentistas vão exaltar, vão adorar? O indivíduo. Então, se eu coloco o indivíduo no centro do meu estudo, quem não está dentro do meu estudo? A religião, a fé, Deus. Ok? Então, eu saio do teocentrismo, Deus no centro, e eu começo a caminhar para o antropocentrismo. Antro, indivíduo, homem no centro. Então eu passo a estudar não a religião, e sim o indivíduo, ok? E esse indivíduo vai ter uma história, e eu começo a perceber como sociedade e como pensador o quanto é importante eu entender a história que passou para eu entender onde eu estou hoje. Eu sempre falo isso em sala de aula. Você quer entender o agora? Você estuda o passado. Você quer descobrir o futuro? Você estuda o passado. Porque são repetições, os ciclos continuam. Então, esse grande pensador, esse grande sociólogo, esse grande cientista renascentista, ele vai se aproximar da razão, do indivíduo, ok? Da história e dos valores greco-romanos que eu falo em literatura, tá? Que é a clareza. A ciência traz a clareza, porque ela é exata. Ela acontece por causa disso. A forma, ok? A estética perfeita, a estética da ciência e a racionalidade. Então, a gente começa a ver que o indivíduo, ele deixa de estar do lado de fora, porque Deus estava no centro, e ele toma o lugar desse centro. Então, ele é o centro do movimento, ele é o centro do início da sociologia. E a gente vai perceber que até hoje, você falou em sociologia, você falou em indivíduo. A sociologia estuda as relações entre os indivíduos. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Então, nesse contexto de renascimento, vai surgir os primeiros sociólogos. Eles ainda não pensam na sociologia como ciência, mas eles começam a criar já um estudo sociológico, eles já começam a se debruçar sobre essa sociedade, alguns indo mais para o campo da política, outros indo mais para o campo da sociedade, mas eles já começam a estudar essas relações, que é isso que é importante para a gente. Então, quem que eu vou falar? De quem que eu vou falar hoje? De três. São os três sociólogos renascentistas: Thomas Moros, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, ok? Então, Moros, Maquiavel e Hobbes. Vou falar um por um, vou explicar os seus pensamentos e vocês vão ver o quanto é interessante o que eles falam e o quanto o que eles falam se conecta profundamente com história, literatura, geopolítica, filosofia, ok? Tudo isso está conectado e eu quero muito, torço muito para que vocês consigam fazer essas conexões. Que depender de mim, eu vou ajudar vocês a conquistar essas conexões. Porque depois que a gente conecta, fica tudo muito mais fácil. Vamos ver então primeiro o Moros, que é o nosso primeiro pensador renascentista. O Moros nasce em 1478, tá? E morre em 1535. E ele é um renascentista inglês, ok? Lá no início do Renascimento, bem no início mesmo.
O Moros, ele fala basicamente da injustiça e da desigualdade social. Então, gente, olha que interessante, são temas que até hoje a gente discute. Então, o Moros, lá em 1500 e pouquinho, ele já começava a ver as injustiças e as desigualdades sociais presentes nesse novo momento social. Então, ele começa a ver que uma classe é muito mais privilegiada do que as outras. Então, ele começa a se incomodar com isso. E ele fala que as injustiças e as desigualdades sociais são frutos de um poder político. Então, ele vai denunciar o abuso dos poderes absolutistas. Absolutistas, poder absoluto. Se é um poder absoluto, é o poder na mão de um indivíduo. Quem é esse indivíduo? O rei ou a rainha. Então, ele vai denunciar os abusos de poder dos reis e das rainhas. Perigosíssimo, mas muito interessante. E o que ele fala? Depois que ele denuncia, ele vai criar a grande obra que chama Utopia, ok? Que é algo ainda que não foi alcançado, não foi atingido, tá? E nessa utopia ele deseja o quê? Deseja uma sociedade sem rivalidade social e sem desarmonia, uma coisa que a gente está desejando até hoje, sem rivalidade. Então ninguém compete com ninguém, se não tem rivalidade, todos são iguais, ok? Tudo bem? Essa sociedade deveria ser guiada pelos princípios da igualdade, todos iguais perante a lei, todos iguais perante ao poder, todos iguais perante aos privilégios. Justiça, justiça igualitária para todos, a gente sabe que na prática até hoje a gente não atingiu isso, e paz. E ele só fala que será possível alcançar isso quando passar a existir uma monarquia. Então, Tomás Moros ainda acredita na monarquia, porém uma monarquia constitucional, uma monarquia que tenha e respeite a Constituição, ok? Hoje nós temos países que seguem a monarquia constitucional, tá? E a gente percebe que esses países, eles têm um alto poder de igualdade, tá? Óbvio que nenhum país é 100% igualitário, nem equitário, tá? Mas para o Moros, em 1500 e pouquinho, a grande solução era ser uma monarquia com constituição. Então, o rei ou a rainha, ok, devem obedecer uma constituição. A Constituição é formada pelos cidadãos, tá? É formada por todos os indivíduos que vivem naquele espaço. Tudo bem? Igual a nossa Constituição brasileira, tá? Ela representa e ela respalda todos nós. Tudo bem até aqui? Então, era isso que eu tinha falado do Tomás Moros, tá? Agora, a gente vai para uma pessoa babadeira, tá? Uma pessoa que causou que até hoje o sobrenome dele virou adjetivo. O famoso Nicolau Maquiavel, tá? Quem nunca ouviu esse amiguinho aqui, quem nunca falou que é maquiavélico, tananã ou tananã, tá? Então, Maquiavel nasce quando? Em 1469, tá? E morre em 1527. Maquiavel morre cedo, tá? Vive pouco. Ele é italiano, tá? Da cidade de Florença. Florença é a capital da primeira fase do Renascimento, tá? É lá que surgiu os primeiros artistas renascentistas. Então, Maquiavel observa todo esse renascimento surgindo. Gente, deixa eu ver. Observa todo esse renascimento surgindo e ele se inspira com esse renascimento e ele se inspira com uma família que é muito importante para o renascimento italiano, que eu já vou falar, tá? O que o Maquiavel vai defender? O Moros defende a pacificação social, tá? O Maquiavel vai defender uma coisa totalmente diferente. Ele vai defender a unificação da Itália. Naquela época, a Itália não era unificada, ou seja, a Itália não era um país, tá? A Itália era vários reinos, esses reinos competiam entre si, e essa competição
para o Maquiavel, prejudicava profundamente o território italiano. Então, ele queria unificar todos sobre o mesmo poder, tá? O Maquiavel, durante muito tempo, atuou na política de Florença, ele foi um dos membros políticos de Florença, tá? E ele foi segundo chancelarista por 14 anos no governo do Soderini, tá? O Soderini era a pessoa que controlava Florença. O Soderini era muito próximo de Maquiavel, ele confiava muito em Maquiavel, tá? E durante 14 anos, o Soderini garantiu Maquiavel um poder político muito forte. Bom, o Soderini não permanece no poder, quem entra no poder é a família Medici, ou os Médici. Depois vocês procurem mais sobre essa família, porque é babadeira, tá? É uma família muito rica até hoje. É a família que investiu muito dinheiro, só para vocês terem ideia, no Leonardo da Vinci, tá? Eles são considerados um dos maiores mecenas do mundo. O que são mecenas? Patrocinadores de arte. E graças ao dinheiro dos Médicis, ou dos Medici, tá? Que hoje a gente tem um renascimento italiano tão forte, tão maravilhoso como a gente tem hoje, tá? Quando a família Medici assume o poder da cidade, eles pedem, na verdade eles mandam todos os funcionários do Soderini, do antigo governador, tá? Vamos falar assim para ficar mais fácil. Eles falam, ó, todo mundo que trabalhou para o Soderini vai ter que sair da cidade. A gente não confia em vocês, ok? Vocês trabalhavam para o antigo governador, a gente vai colocar agora o nosso pessoal e vocês estão fora da cidade. Vocês não podem mais ficar em Florença, senão vocês serão presos e mortos. Com isso, Maquiavel é obrigado a sair de Florença. Só que Maquiavel não quer sair de Florença, porque ele não apoia o Soderini, ele apoia Florença, ele apoia a Itália. Então, o que ele faz? Olha que sacada. Ele escreve O Príncipe, a maior obra dele. E ele vai dedicar o Príncipe para a família Medici. E o que fala esse príncipe? Esse príncipe, tá? É uma obra que fala basicamente sobre o olhar político de Maquiavel, tá? Então, o Príncipe é baseado na história, na vida política de Maquiavel, e o Príncipe é um manual, é um passo a passo para que a família Medici consiga unificar todos os reinos da Itália. Era um objetivo que a família Medici queria muito, tá? Então, para Maquiavel, como que é possível fazer essa unificação? Através de um governo forte e centralizado. Então, a Itália só conseguiria se unir se surgisse um líder extremamente forte e que centralizasse o poder de todos os outros líderes. Então, tem que surgir um líder onde ele consiga convencer os outros reis a respeitarem ele e a seguirem as suas ordens. Super difícil, hein? E dentro do príncipe, ele cria um conceito que eu acho extremamente interessante, que é o conceito de realismo político. O que é esse realismo político? O Maquiavel sempre falou que a gente precisa separar a política da religião, que elas juntas não funcionam e que a religião influencia a política de uma maneira muito negativa. Então ele faz, através desse realismo político, a dualidade entre a moral cristã e a política. Então ele fala que ou você tem uma autonomia. O que significa uma autonomia? Você faz o que você acredita ser certo ou você segue a religião. Ele fala que não dá para as duas coisas andarem juntas, porque em determinados momentos da vida política de qualquer político, de qualquer indivíduo que tem uma vida política,
vai chegar um momento onde a religião vai travar algumas ações. Ok? Então, esse certo e errado da religião cristã vai travar algumas ações. E com isso você se torna um governante fraco, porque você travou por causa da religião. Então, ele fala que um bom governante afasta a religião e segue apenas a política. Não pensa no certo e no errado religioso. Deu para entender? Então vamos retomar. Para Maquiavel, um bom político é o governante que pensa no que é melhor para a política, não que pensa o que é certo e o que é errado. Ok? Por que isso? Porque para Maquiavel, quando você pensa no certo e no errado, você pensa em um certo e um errado religioso, ok? Totalmente ao contrário do que deve ser um bom político. Tudo bem? Esse bom não é de bondoso, esse bom é de eficiente. Tudo bem? Então Maquiavel, ele fala que esse governante, ele precisa ter com ele a virtude. O que é virtude? É sagacidade e inteligência, saber aproveitar as oportunidades que aparecem, tá? E essa virtude, o governante tem que ter ela sempre juntinho com ele. Por quê? A virtude, a qualquer momento, ela pode ir embora. E ela vai embora quando? Quando o governante não aproveita as oportunidades. Então, às vezes surge uma oportunidade muito interessante para a política e o governante fala: não, não vou aproveitar não, porque eu acho que é errado isso. Olha a virtude indo embora. Agora, quando o governante fala: bom, isso daqui é interessante ou não é interessante para a política? É interessante, eu vou fazer. Ele não para e pensa se isso é bom ou ruim, se isso é certo ou se é errado. Ok? Então, gente, ele fala que precisamos estar sempre com a virtude. E virtude vem da onde? Virtude é uma deusa, que é a deusa da sorte. Então, o Maquiavel fala o quê? Que quando você se afasta desse olhar de certo e errado da religião, principalmente da religião católica, a sorte está sempre com você. Por quê? Porque você vai saber aproveitar todas as oportunidades que surgirem. Você não vai ficar bloqueado se isso é certo, se é errado, eu devo, não devo, tá? Tudo bem? Então, por causa disso, o Maquiavel foi muito mal interpretado até hoje, tá? E até hoje a gente utiliza o maquiavélico para pessoas que ficam armando, que ficam esquematizando e não tem nada a ver com os princípios de Maquiavel, tá? O livro Príncipe, ele é criado para que esse governante consiga fazer a unificação e consiga botar ordem naquela grande bagunça que era o território italiano, cheio de reinos, os reis tudo brigando entre si, enfraquecendo o poder, tá? Ele falou que isso daí tinha que parar. A gente tinha que parar, usar a sabedoria, usar a inteligência e alguém controlar e alguém governar. Independente se isso é certo ou se é errado, se eu vou ter que matar ou não matar, ok? Para Maquiavel isso faz parte do processo, ok? Então a gente entende por que ele é tão mal interpretado, mas também as pessoas exageram um pouco quando falam de Maquiavel. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então a gente precisa entender que o Maquiavel ele tem uma visão racionalista sobre a política. Ele não deixa influenciar a religião dentro das relações políticas da sociedade. Tá vendo que todo mundo fala de sociedade, tá todo mundo falando de indivíduo. E agora a gente chega no nosso último, que é o Thomas Hobbes, que é extremamente importante. Volta e meia ele pipoca aí nas provas e vocês vão ver que ele é muito simples mesmo. O Thomas Hobbes nasce em 1588 e morre em 1679, viveu muito,
tá? Ele também é um renascentista inglês. E grifa essa informação aqui, hein? Ó, passa o grifa-texto aí. Ele é o primeiro contratualista. Nossa, Marina, que palavrona! O que é contratualista? Ele é o primeiro sociólogo que elabora um contrato. Ai, que contrato é esse? De quem com quem? Um contrato entre os indivíduos. Tá aí a chave para você entender Thomas Hobbes. Então, se é um contrato, o que é um contrato, gente? É um conjunto de regras. Então, ele fala que para a gente sobreviver e viver em sociedade, a gente precisa assinar um contrato com os outros indivíduos. A gente precisa estabelecer algumas regrinhas de convivência. Vamos ver quais regrinhas o Thomas Hobbes fala, tá? O Thomas Hobbes, ele defende o absolutismo, tá? Então, ele defende a monarquia, ele defende o rei e a rainha como governantes, tá? Durante toda a sua vida, o Thomas Hobbes viveu na Inglaterra, e a Inglaterra, durante a vida de Hobbes, passou por intensas lutas, intensos conflitos, tá? Principalmente entre as pessoas que apoiavam a monarquia e as pessoas que apoiavam a criação de um parlamento, tá? Então sempre existiu essa rivalidade dentro da Inglaterra, principalmente na época de Hobbes. Vamos continuar, então. Então, o que ele fala? Observando toda essa guerra da sociedade inglesa, ele vai falar o quê? Que não há um fundamento racional para a sociedade. A sociedade não é racional. E se a sociedade não é racional, a sociedade não faz política de maneira racional. Tudo bem? Então, ele fala que toda a sociedade e toda a política, ela é baseada no quê? Se não é razão, é o quê? Fé. Então, ele fala que o poder político, naquela época, era baseado na fé, era baseado na religião. Por que que o Hobbes fala isso? Porque naquela época, o rei e a rainha eram os escolhidos por Deus, ok? Então, a gente vê a união da política com a religião. E para Hobbes isso é extremamente perigoso, isso não funciona. A gente precisa se afastar da religião. Ah lá, todos falam do afastamento da religião para a gente entender e para a gente criar uma sociedade melhor. Tudo bem? Então, o que ele faz? Bom, a gente está percebendo que não está funcionando basear a política em religião, ele é escolhido por Deus, então ele governa, eu não sou escolhida por Deus, então eu só obedeço. Não funciona isso para Hobbes. Então, o que ele vai criar? Uma teoria, tá? Onde a religião é colocada totalmente de lado e quem surge? A ciência. Ele fala, gente, parou com isso daqui, tá? Não tem nada de escolhido, não escolhido, daí não funciona. A gente já viu um monte de rei ruim aí que foi escolhido por Deus. Essas escolhas de Deus também é torta. Então, já que Deus não tá funcionando, a gente vai usar a ciência porque a ciência funciona. Então, ele vai lá nos Cafundó e utiliza uma teoria do Galileu Galilei, tá? E ele escreve, através dessas teorias, o maior livro da carreira dele, que é o Leviatã, tá? E no Leviatã é um grande monstro, tá? No Leviatã, ele fala, olha, a gente não consegue entender a sociedade de agora se a gente não olha a sociedade lá de trás. Então, vamos voltar lá para trás, vamos entender a sociedade lá de trás. E ele volta. Quando ele volta para aquela sociedade pré-histórica. E ele chega onde exatamente ele queria chegar. O início das relações sociais. Onde que surgiu a sociedade? Onde que surgiu as relações sociais? Onde que surgiu essa convivência? E como que era essa convivência? Essa convivência inicial
o Hobbes chama de estado de natureza. Como que funciona esse estado de natureza para Hobbes? Ele vai falar que no estado de natureza, o que é o estado de natureza? O estado inicial. Antes da gente ter sociedade, antes da gente ter classe social, antes da gente ter estratificação, antes da gente ter instituição, antes de tudo. A gente era tudo igual, todos éramos iguais, todos os homens são iguais, e por causa disso a gente conflitava, a gente duelava, a gente tretava. Porque se a gente é igual, a gente vai brigar pela mesma coisa. Então, é dessa forma que surge a famosa frase dele que o homem é o lobo do homem. Se todos são iguais, para o Hobbes, a gente vai competir pelas mesmas coisas. Então, ele falava que naquela época os homens viviam em guerra, porque eles disputavam o mesmo alimento, a mesma caverna, o mesmo fogo, a mesma frutinha, o mesmo legume, o mesmo tudo, tá? Porque todos são iguais, não tem hierarquia, ninguém trabalha para ninguém, tá? Então, eles perceberam, esses homens lá atrás, lá na pré-história, que não estava dando certo. Eles estavam se matando, tá? Eles estavam se machucando e isso não estava ajudando nem de um lado nem de outro. Então, o que que eles fizeram? Um contrato. Lembra do contrato? Um conjuntinho de regras? Eles fazem um contrato social. E o que que vai ter nesse contrato social? O homem, o indivíduo, eu, Marina, vou ter que renunciar, vou ter que abandonar uma parte da minha liberdade. Ok? Então, eu, Marina, pego um pedacinho da minha liberdade e entrego para outra pessoa. A minha irmã, que chama Débora, vai pegar um pedacinho da liberdade dela e vai entregar para essa mesma pessoa. A minha mãe, que chama Mara, pega um pedacinho da liberdade dela e entrega para essa mesma pessoa. O meu pai, que chama Vando, pega um pedacinho da liberdade dele e entrega para essa mesma pessoa. O meu namorado, que chama Guilherme, pega um pedacinho dessa liberdade e entrega para essa mesma pessoa. Vocês perceberam que todo mundo entregou para a mesma pessoa? Essa pessoa vai ser o quê? Essa pessoa vai ser o governante ou a governanta, tá? Direitos iguais. Então, eu transfiro um pouquinho da minha liberdade para outra pessoa para que ela possa governar, para que ela possa criar as regras e para que ela possa punir quem não segue as regras. Porque quando a gente segue as regras, a sociedade caminha, a sociedade avança, a sociedade evolui. Então, Hobbes fala o quê? Que a criação da sociedade, ela não é algo natural que surge, vamos viver em sociedade, pessoal, vamos fazer algumas regras, vamos. Não. Para Hobbes, a sociedade, a criação de regras, a criação de instituições sociais, a criação de classes sociais só funciona porque a gente criou uma sociedade. Então, para Hobbes, a sociedade é um corpo político ou é uma política artificial. Ela não é natural, ela teve que ser criada, porque se ela não tivesse criada, ela não funcionaria. Tudo bem, gente? Então, a gente percebe que, diante dessas intensas mudanças, diante dessas intensas transformações da sociedade, do indivíduo, das instituições, porque elas sempre existiram, e das classes, a gente começa a pensar nessas relações entre as instituições, entre as classes, entre os indivíduos. A gente começa a pensar nas políticas entre esses indivíduos, na cultura, na economia.
E tudo isso, esse caldeirão vai fervendo, fervendo, fervendo e vai criando o que a gente chama de grande sociologia. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro o pensamento de Hobbes, de Maquiavel, de Moros, o início da sociologia. Na semana que vem, a gente vai ver os sociólogos iluministas, que aí a galera bota o método e começa a fazer ciência de verdade, e a gente vai ver que a gente vai deslanchar. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um beijo no coração de cada um de vocês, sintam o meu abraço, tá? Estou com saudades das nossas convivências, mas logo, logo a gente tá junto. Tchau, tchau, gente!